Boa tarde, professora. Tudo bem? Estou aqui para gravar vídeos referentes às tutorias que eu acabei perdendo, né? Devido ali o período da minha ausência. Partindo do problema 6, que eu ainda tenho ele aqui em folha, referente a casos clínicos, para basicamente nós darmos o diagnóstico de cada caso. Mas antes de falar dos diagnósticos em si, vamos falar um pouquinho justamente sobre o olho e o sistema visual, né? Então, os principais componentes do sistema visual são o olho, propriamente dito, que ele funciona como uma espécie de câmara fotográfica para focalizar a imagem visual sobre a retina. A retina, que é a parte do olho que converte a imagem visual em padrão de impulsos nervosos, que serão transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. O mecanismo encefálico para a interpretação dos sinais visuais, né? O mecanismo encefálico também trabalha no controle das funções motoras dos olhos, né? Como a focalização, a regulação da quantidade de luz que penetra nos olhos e o direcionamento dos olhos para os objetos do nosso interesse, né? Então, o sistema óptico do olho, né, funcionando como essa câmara fotográfica, possui também, né, uma lente chamada cristalino, possui um mecanismo muscular que funciona para a modificação do foco da lente do cristalino, e um diafragma, que é a nossa pupila, que regula a quantidade de luz que passa, né, pela nossa lente do cristalino. Os elementos fotossensíveis da retina, eles convertem a imagem visual em impulsos nervosos e tem, né, como fotorreceptores ali os bastonetes e os cones. Os bastonetes basicamente detectam as imagens em preto e branco, e já os cones, eles detectam as imagens coloridas. Nas porções periféricas da retina, nós podemos encontrar grandes números de bastonetes e de cones. Eles estão ligados à mesma fibra do nervo óptico, né, que é o principal nervo relacionado à nossa função visual, né? Na parte mais central da retina, existe uma área com mais ou menos 0,5 milímetros de diâmetro, se não me engano, que é a fóvea, né? Formada exclusivamente por cones muito delgados, e eles se conectam, né, célula a célula, ou seja, um cone para cada fibra do nervo óptico. Os sinais visuais são transmitidos, então, justamente a partir da retina, pelo nervo óptico e pelo feixe óptico, para o corpo geniculado lateral do tálamo. Desse ponto, os sinais são transmitidos para o nosso córtex visual e, consequentemente, para o nosso lobo occipital. Bom, os mecanismos neuronais para a visão, eles são especialmente adaptados para responder às modificações justamente da nossa cena visual, né? Desse estímulo que a gente recebe do ambiente, né? Ou seja, cada vez que a intensidade luminosa aumentar ou diminuir, vão ocorrer sinais extremamente fortes no nosso sistema visual. De maneira que em qualquer ponto, né, da cena visual, onde ocorra a transição da zona clara para a zona escura ou vice-versa, também ocorrem sinais visuais intensos, né? Portanto, o sistema visual, ele tem um funcionamento especialmente dirigido para responder a essas situações onde ocorra clarões luminosos ou bordas de contrastes na cena visual. E é justamente por esse meio que a informação visual é dissecada a fim de que elementos mais importantes sejam determinados.
Bom, os olhos eles são dirigidos para o objeto de atenção por um sistema de 3 pares separados de músculos oculares ligados a cada globo ocular, que controlam justamente o nosso movimento, né? Para cima, para baixo, lateral, né? E medial, movimento de rotação, dentre outros. Então, a focalização, né, dos olhos, ela é controlada por um músculo constrictor circular dentro do globo ocular, que é o músculo ciliar, né, que circunda o nosso cristalino. A quantidade de luz que penetra no olho, ela é controlada pelo grau de constrição da nossa pupila, né? Então, quando nós estamos em um ambiente mais luminoso, a nossa pupila tende a ficar mais diminuta, né? Em contrapartida, quando nós estamos em um ambiente mais escuro, a nossa pupila tende a ficar mais aumentada, né? Assim por se dizer. Então, todas essas funções musculares, né, do olho, né, todos esses mecanismos musculares, fisiológicos e etc., são controlados por centros neurais existentes na base do cérebro, né? Porém, por sua vez, certos sinais provenientes do córtex visual do lobo occipital dirigem as funções de controle dos centros da base do crânio. Voltando a citar, né, o olho como um sistema, como uma câmara fotográfica, o envoltório externo do nosso olho é um revestimento muito resistente, formado por uma estrutura fibrosa espessa, que é a chamada esclera. Na parte anterior, a esclera ela fica ligada à córnea, que também é outra estrutura importante do olho, né? É a parte transparente que permite a passagem da luz para o interior do nosso olho. O interior do nosso olho ele é cheio, em sua maior parte, com um líquido cristalino, né? Ou simplesmente o próprio cristalino, propriamente dito, né? A lente do cristalino, que fica mais ou menos situado a 2 milímetros atrás da nossa córnea. O líquido que fica anteriormente ao cristalino é um líquido extracelular praticamente puro, que é o humor aquoso. E o que fica posterior ao cristalino contém a matriz mucoproteica, que forma uma estrutura gelatinosa mais transparente, que é o humor vítreo. E o que fica posterior ao cristalino, não, perdão, peraí, que eu falei, não, falei certo, é isso mesmo, né? Bom, portanto, a luz atravessa primeiro a córnea, né, transparente, em seguida atravessa o humor aquoso, depois o cristalino e finalmente o humor vítreo, antes de atingir a nossa retina. Bem, o nosso sistema, né, de lentes dos nossos olhos, ele é formado então pela córnea e pela lente do cristalino. Uma vez que a córnea é curva em sua parte externa, os raios luminosos eles passam do ar para a córnea e são refratados, eles são curvados, né? Assim por se dizer, do mesmo modo como uma lente óptica refrata os mesmos raios luminosos, né? Então, após esses raios refratados terem passado pela córnea e pelo humor aquoso, eles atingem a superfície curva da lente do cristalino, onde ocorre mais curvatura. Conforme passam pela superfície curva posterior da lente do cristalino, os raios luminosos são curvados mais uma vez. E dessa forma,
os raios luminosos são refratados em 3 locais diferentes, nas 3 grandes interfaces do nosso olho. Bom, vamos entrar aqui então nos casos clínicos, né? O primeiro é um caso da Ana, que sugere um diagnóstico de hipermetropia. A hipermetropia, né, também conhecida como vista cansada, ela é um distúrbio de formação da imagem e provoca dificuldade de ver de perto, né? Pacientes com esse distúrbio, né, a imagem, ela se forma nos olhos depois da retina e não sobre. Portanto, fazendo com que o cérebro tenha mais dificuldade em processar corretamente essa imagem, né? Portanto, dessa forma, quanto mais próximo o objeto, mais difícil de focalizá-lo, né? A hipermetropia, ela é uma condição considerada genética, caracterizada por um defeito na formação do olho, resultando justamente nesse quadro patológico, né? Então, ocorre quando o globo ocular é mais achatado e a córnea também mais plana, né? Aí uma estrutura realmente de alteração anatômica, que vai afetar justamente a formação da imagem. As causas mais comuns da hipermetropia, então, são uma córnea, né, uma camada transparente na frente do olho, que não é curva o suficiente, e o globo ocular mais curto. Nós temos também alguns tipos de hipermetropia, né? Eu vou só citar, porque acho que já tá ficando muito extenso, né? Aí o vídeo, né? Então pode ser hipermetropia axial, hipermetropia refrativa, a hipermetropia congênita, hipermetropia adquirida ou hipermetropia simples, né? Os sintomas da hipermetropia consistem em dores de cabeça, fadiga, vermelhidão nos olhos, essa vista embaçada, né? Justamente quando você direciona o seu foco para objetos mais próximos, isso vai causar dificuldade de leitura, né? Outros comprometimentos aí no dia a dia das pessoas. E o tratamento, né, da hipermetropia, né, que é a correção do erro refrativo, ele pode ser feito com óculos, lentes de contato, né, ou o doente também ele pode ser operado, né, são algumas das possibilidades de tratar a hipermetropia. O segundo caso aqui, né, é o caso do Paulo. Ele sugere um quadro provável de ou presbiopia ou de catarata, né? A presbiopia, ela é caracterizada quando os olhos perdem gradualmente a capacidade de ver as coisas com clareza, com nitidez de perto, né? É uma parte normal do envelhecimento, né? Na verdade, esse termo ele vem da palavra grega, né? Olho velho, inclusive, né? Então você começa a notar a sua vista cansada, né? Geralmente ali após os 40 anos, que é a idade que eu tô, mas a minha vista, né? A minha visão acho que é um dos meus melhores sentidos. Espero que assim permaneça. Mas, né, em outras, né, no caso aqui do Paulo, por exemplo, essa condição começa a se tornar perceptível, né? E tende a piorar também, inclusive, né? E a presbiopia, ela é causada pelo endurecimento da lente do olho, né? À medida que a lente ela se torna menos flexível, ela não vai ter mais a capacidade de mudar de forma para focar as imagens de um ponto de foco de luz e a visão é nítida. Já naqueles que possuem a condição do astigmatismo, o formato da córnea ela é diferente, alterada. E aí, nesse caso, mais parecido com uma bola de futebol americano,
um comparativo interessante. Com algumas áreas mais rasas e outras mais fundas, né? Portanto, a luz ela vai se propagar de maneira mais difusa, causando diversos pontos de foco de luz, quando o normal seria justamente que houvesse apenas um foco na retina do olho. Bom, para finalizar, vamos aqui para o último paciente. Esse aqui não teve relatado o nome, né? Mas foi um paciente que foi caso de UTI, que havia sofrido um acidente e com deslocamento da retina. Então, o próprio problema já deu a situação, né? Então, o deslocamento da retina, ele é um problema significativamente grave, né? Quando ocorre esse deslocamento da retina, né, neurosensorial do epitélio pigmentado, pode provocar, inclusive, a perda da visão e até a cegueira, né? O deslocamento posterior do vítreo, lesões ou traumas no olho ou na cabeça podem causar rasgaduras ou buracos, inclusive na retina. Então é uma situação um pouquinho mais delicada, né? Porque o deslocamento da retina, né, sendo assim um problema grave, ele necessita de um tratamento, digamos, meio que urgente, né? De emergência. Se suspeitar, né, de que pode ter acontecido um deslocamento da retina, é importante entrar imediatamente em contato ou com o seu oftalmologista ou procurar justamente imediatamente em contato ou com o seu oftalmologista ou procurar justamente um pronto-socorro, né? Para que essa situação possa, né, ser justamente ter os devidos cuidados o quanto antes. São uma córnea, né? E bem, o tratamento para presbiopia basicamente são óculos e lente multifocais. Vamos agora aqui para o terceiro caso, que é o caso da Cláudia, né? Então, aqui, de acordo com aqui apresentado no problema, a Cláudia apresenta um diagnóstico de astigmatismo, né? O astigmatismo é um erro refrativo conhecido por provocar dificuldade para ver de perto e de longe. E geralmente vem acompanhado também de miopia e hipermetropia, outros problemas de visão que são bastante comuns, né? Já citados aí anteriormente. O astigmatismo, ele ocorre devido ao formato da córnea, que é diferente em quem tem essa condição quando comparamos com quem não tem dificuldade para enxergar. Portanto, aqueles que não têm, né, o astigmatismo, por exemplo, eles têm a córnea com um formato oval parecido com uma bola, né? Uma bola assim de basquete, vamos dizer. Ou seja, né, a córnea tem o mesmo grau de curvatura em toda a sua extensão. Portanto, assim, né, apenas um ponto de foco de luz e a visão é nítida.